Altura para analisarmos os temas que marcam a atualidade em estúdio com André Almeida. André, muito boa tarde, bem-vindo. É sempre um prazer ter-te aqui neste Fecho de Contas. Eu começaria e começamos por uma questão geográfica mais próxima de nós, naturalmente do leilão de Portugal. É certo que nunca são, ou por norma não são muito vinculativos os leilões da dívida de curto prazo, mas ainda assim pedia-te que explicasse um pouco como é que se explica, e passa a redundância, esta subida ligeira assistida, por exemplo, a 12 meses. Não causa aqui alguma estranheza depois das medidas anunciadas por Mário Draghi há algumas semanas, agora assistirmos, e não tendo havido nenhuma mudança de maior, assistirmos aqui a uma subida ligeira? Primeiro dizia que esta subida é negligenciável, não chega a um ponto base e, portanto, essa conclusão pode ser, quer dizer, acho que não é um facto em si. Primeiro ponto. Segundo ponto, os bilhetes do Tesouro, à medida que Portugal foi recuperando as suas taxas, e temos de nos lembrar que tivemos bilhetes do Tesouro há 2 anos a cotarem, 6 e 12 meses a cotarem na casa dos 3, 4%, à medida que eles se aproximaram destes níveis tão baixos que víamos na peça, esta taxa a 3 meses 0,05%, o mercado perdeu liquidez. Perdeu liquidez no sentido, principalmente o mercado secundário, no sentido de que o número de investidores que passaram a ter interesse neste tipo de instrumentos diminuiu dramaticamente. Portanto, neste momento, os investidores que intervêm neste mercado são essencialmente tesourarias de bancos ou fundos de investimento de mercado monetário, são normalmente compradores chamados buy and hold, ou seja, compram e levam até maturidade. Portanto, uma questão pode ser explicada essencialmente mais até por uma questão técnica de, neste momento, não haver investidores tão interessados neste prazo porque não casava com os seus interesses em termos de gestão de tesouraria, do que propriamente uma questão fundamental do mercado de bilhetes de tesouro. Era essa, porque se repararmos, a procura continua a ser muito interessante. 2 e 3 vezes. 2 e 3 vezes, portanto, continua a ser muito interessante. Em termos das cotações propriamente ditas, estão em níveis que estão em cima, por exemplo, das letras espanholas, dos instrumentos de curto prazo de Espanha, também andam por esta ordem de taxas que aqui verificamos. Portanto, foi basicamente um não evento no sentido da importância que ele teve. Naturalmente são 1.000 milhões, são menos 1.000 milhões que o Estado português precisa de financiar este ano, naturalmente já... E se olharmos para os 250 milhões a 3 meses, e como dizias, uma taxa de sensivelmente 0,05%, acaba por ser também um valor já muito próximo de zero, embora, e é sempre importante fazer esta comparação, é inevitável, quando olhamos para a dívida alemã, há 2 anos, pagar uma taxa negativa é uma realidade completamente diferente. É uma realidade completamente diferente, porque estes fundos que falávamos têm naturalmente restrições ao nível dos ratings, e naturalmente Portugal ainda é abaixo de investment grade, e apesar da segurança que é atribuída aos bilhetes do Tesouro ser muitíssima, no sentido em que, historicamente, as várias intervenções e os vários problemas que aconteceram em diferentes países, como seja a Argentina, como seja a Grécia, nunca houve a tentação, nunca se tocou nos bilhetes do Tesouro, nestes instrumentos de curto prazo. Portanto, empiricamente poderíamos dizer que o risco de investir num bilhete do Tesouro é essencialmente o risco de taxa de juros, não o risco de crédito. Portanto, em princípio, eles são sempre pagos, e é por isso que também temos aqui estas taxas baixíssimas. Mas, naturalmente, o espectro de investidores que pode utilizar estes instrumentos é ainda diferente, porque, por exemplo, os bancos centrais de diferentes países normalmente também aplicam as suas reservas, por exemplo, em euros, em instrumentos de curto prazo, e também outros, mas no caso nestes instrumentos aqui de maturidades muito baixas, e o que acontece é que normalmente os bancos centrais têm essas tais limitações de rating, normalmente até só podem investir em AAA, que já não existe em muitos países. Mas é também por aí que se justifica esta diferença entre os bilhetes de tesouro e os instrumentos de curto prazo alemães, estas diferenças de taxas. Há pouco falávamos, e antes de irmos para o ar, desta questão da Escócia, o referendo à independência. As últimas sondagens dão por uma margem muito curta a vitória do não, que ainda assim, embora não se veja muito refletida nos mercados, deu aqui algum pequeno ânimo, ou pelo menos aliviou algumas das pressões. A questão que se coloca e que te pergunto, é se concordas com as previsões que vieram hoje a público do Goldman Sachs, que diz que, em caso de vitória do sim, poderemos assistir a quedas bastante acentuadas das bolsas europeias.
Sim, temos que ter em atenção que o mercado ainda não atribui, dos vários analistas que fui lendo, da vária percepção do mercado que fui tendo, os analistas atribuem menos de 50% de probabilidades do sim ganhar, apesar de nós vermos este tipo de sondagens que foram dando, em alguns momentos, até uma vitória do sim. Essas quedas poderão acontecer e tanto na parte de ações como até na própria dívida, impactando, por exemplo, a dívida do Reino Unido, porque existem muitas questões que ficariam aqui em aberto se o sim ganhasse. Por exemplo, que nova moeda é que teria a Escócia, se haveria aqui um período de tempo em que a Escócia continuasse a utilizar as libras ou não. A questão da União Monetária que foi rejeitada por Londres Exatamente. Também. A questão de que parte da dívida do Reino Unido é que seria atribuída à Escócia. Seria atribuída à Escócia. Temos que ter em atenção que nos últimos anos a Escócia tem recebido mais dinheiro do Reino Unido como um todo per capita do que as restantes zonas e, portanto, naturalmente que a carga, em teoria a carga de dívida que a Escócia receberia também seria maior. Portanto, esse é um ponto muito importante. Depois, a questão política da União Europeia, se a Escócia poderia ou não rapidamente saltar para a União Europeia ou não, isso é uma questão mais política, mas muito importante. Portanto, a questão da Libra, a questão de como é que a dívida do Reino Unido iria reagir, e fala-se na casa de 25 a 50 pontos base de reação. A própria deslocalização da sede de muitos bancos, por exemplo, o Royal Bank of Scotland, Lloyds, vieram dizer que se o sim vencesse este referendo, que iriam retirar as suas sedes de Edimburgo, precisamente porque, devido a questões legais e questões fiscais também. Sim, por exemplo, essa questão, que impacto é que teria na banca? No caso particular de bancos, estes bancos naturalmente queriam retirar as suas sedes da Escócia porque haveria que definir mecanismos de supervisão de bancos, como é que seria feita a supervisão dos bancos, mecanismos ao nível do Fundo de Garantia de Depósitos para os bancos residentes na Escócia, como é que isso seria constituído, que dotação é que teria, naturalmente que o risco percepcionado por investidores, sejam eles de depósitos em bancos escoceses, sejam eles em dívida de bancos escoceses, naturalmente que a percepção de risco poderia aumentar. Portanto, eu penso que este conjunto de questões, que naturalmente são colocadas na opinião pública escocesa, mas nem sempre chegam ao comum dos escoceses, não é? É um tema muito económico e de que impactos é que isso teria. Penso e espero que possa, e aqui estou a fazer naturalmente a demonstrar a minha vontade, que o não possa vencer. Até porque depois... Iria criar aqui alguma destabilização no seio da Europa? Eu penso que iria... Se o sim vencesse? Sim, e isto naturalmente já teve impactos na questão da Catalunha, sendo que são questões diferentes, porque constitucionalmente a Escócia pode fazer o que está a fazer, este referendo, enquanto relativamente à Catalunha a Constituição Espanhola não prevê esta possibilidade e, portanto, há aqui questões do foro jurídico, político, diferentes, mas aquilo que nós fomos sentindo na última semana, principalmente, foi que, por exemplo, dos três países periféricos aos quais nós, investidores portugueses, vamos olhando mais, Portugal, Itália e Espanha tem sido a mais prejudicada... Por causa desta questão. Exatamente, por causa desta questão. A própria Itália também, fala-se na Bélgica, a Irlanda do Norte, portanto, poderá explotar aqui toda uma catadupa de movimentos separatistas. De resto, podemos dizer que a haver, efetivamente, receios sérios, e há pouco dizias que o mercado ainda não descontou a sério essa possibilidade, mas acaba por ser esse, se calhar, o maior receio dos investidores, é que depois comecem a aparecer vários focos que se reacendem de movimentos mais separatistas, até menos simpatizantes da zona euro, por exemplo, da União Europeia enquanto União. Sim, do ponto de vista político, isto é uma situação muito complicada de gerir e, portanto, eu penso que esse é um dos medos que os investidores têm e, portanto, pelas graves consequências que isso até pode ter, atribuem pouca probabilidade de realidade. Agora, naturalmente, vamos perceber também, porque temos que ver que, mesmo do ponto de vista social, na Escócia, mesmo que o não ganhe por uma margem muito pequena, naturalmente que isto poderá criar divisões dentro da própria sociedade escocesa. E de qualquer forma, o país já ficou, o movimento pelo sim já ficou a ganhar, se olharmos para
o acordo histórico alcançado ontem. Não só descentraliza poderes de Londres para Edimburgo, como, no fundo, e traduzindo para um pouco para uma linguagem quase de senso comum, podemos dizer que vão mais malas com libras de Londres para Edimburgo, não só ao nível das questões fiscais, mas também, por exemplo, uma maior proteção ao sistema de segurança social. Portanto, há aqui também, não é só uma transferência ou uma delegação de poderes, mas há também uma transferência de fundos, uma transferência financeira. Sim, mais do que tudo, isto é uma questão política e, naturalmente, tendo em conta a relevância que o sim foi ganhando, isso, naturalmente, há que fazer cedências políticas. Nós, quando analisamos, por exemplo, a questão da Catalunha, a Catalunha também tem um bocadinho este tipo de interesse e aspirações, porque mesmo o próprio Parlamento catalão, que tem várias forças políticas que são pró-independentistas, entre aspas, ou pelo menos pró esta questão da Catalunha, muitas delas não querem uma independência total. O que elas querem efetivamente é uma maior autonomia, porque é um Estado que tem uma grande relevância, uma região que não é Estado, uma região autónoma que tem uma grande relevância no conjunto de Espanha. Se olharmos para a parte da contribuição, que é dada a Madrid, exato, essa será ideia. talvez o fator mais favorável ao sim e do lado de Madrid ao não. E portanto, eu penso que a concessão politicamente vai ter que acontecer. Depois, uma discussão que também é muito feita relativamente à Espanha tem a ver com a questão de se serão ou se deveriam ser, e por causa também da Constituição, se deveriam ser só os catalães a votarem ou se deveria ser toda a Espanha a votar relativamente a esta questão. E essa questão, se seguirem o exemplo que está a ser adotado aqui para a Escócia, acaba por ser um pouco estranho. Não só abrem uma exceção para uma decisão tão profunda e que não fazem, por exemplo, quando é para escolher um governo, que eu diria que se calhar é um pouco menos profundo do que mudar totalmente a realidade de um país, como é este caso, abrem a votação a jovens a partir dos 16 anos, escoceses não residentes no país a partir de um determinado período de tempo não podem votar e, por exemplo, portugueses que estejam na Escócia a trabalhar há alguns anos vão poder votar. Portugueses e outros estrangeiros. Portanto, acaba por ser aqui um tipo de votação um pouco estranha, um pouco, eu diria, quase ambígua. Sim, desse ponto de vista político há naturalmente análises que naturalmente outras pessoas melhor as poderão fazer, mas desse ponto de vista é verdade, quer dizer, nós enquanto habitantes da comunidade europeia, nós se residirmos noutro país podemos votar para tudo o que são câmaras, juntas de freguesia ou poder local, como estiver organizado, mas não podemos votar para o Governo Central. Por exemplo, se eu vivesse em Espanha não poderia votar para o Presidente do Governo Espanhol, votaria para a Presidência da República Portuguesa. Portanto, essa questão é um pouco estranha e efetivamente. Agora, voltando aos... Podemos dizer, André, desculpa interromper-te, que aquilo que o mercado não quer é mais incertezas. Portanto, o ideal é que esta situação fique decidida, esclarecida rapidamente e sendo que o processo mais simples será se tudo ficar praticamente como estava até agora, com a vitória do não. O ideal, do ponto de vista do mercado, era uma vitória do não. Este acordo histórico já atribui dá mais concessões à Escócia e, portanto, seria a tendência para a normalização. Relativamente à Catalunha, uma forma de resolver também a questão catalã também poderá passar por maiores concessões à Catalunha, portanto, porque isto também tem que se ver que prende-se sempre um bocadinho com a crise financeira. Por exemplo, relativamente à Catalunha, quando nós olhamos para as sondagens que foram sucessivamente feitas ao longo dos anos, em 2007, 2008, o sim de uma independência ou da criação de um Estado catalão tinha na casa dos 20%. Portanto, a questão financeira, mais económica, das populações serem mais pressionadas, de haver mais desemprego. Esta crise também acabou por explotar esses movimentos. Exatamente, explota estes movimentos de extrema, em termos políticos, extrema-direita ou extrema-esquerda, mas que naturalmente as pessoas gostam de ouvir coisas boas, que o desemprego vai descida de impostos. Exatamente, descida de impostos, etc. Na Escócia, uma das questões que eram prometidas tinha a ver com pelos independentistas, tinha a ver com redução do imposto sobre as empresas, aumento da despesa e, portanto, quer dizer... E aquela bandeira do petróleo também, do Mar do Norte. Mas relativamente a essa bandeira do petróleo, a BP já veio dizer, o CEO da BP já veio dizer que, ganhando o sim,
eles muito provavelmente vão reduzir os investimentos que têm nesta zona. Portanto, mais uma forma de pressão mais, também naturalmente é sempre mais uma forma de pressão. André, olhando para a Fed e concretamente para os Estados Unidos, termina hoje o encontro de 2 dias. O que é que nos poderá dizer, e sendo que a hora marcada para a conferência do Janet Yellen, em termos de hora portuguesa, é por volta das 7 da tarde, ou a partir das 7 da tarde, mas o que é que poderá dizer, ou o que é que vai dizer, provavelmente, Janet Yellen, nomeadamente, e é aquilo para o qual, ou é o objeto para o qual o mercado está a olhar, é os juros, se vai ou não haver mudanças agora, mas parece que, e eu ouvi ontem um analista dizer que poderia até surgir aqui de forma algo inesperada já uma mudança, parece que de alguma forma é possível surgir já uma mudança ao nível das taxas de juros, ou será apenas uma sinalização em relação a esse movimento? A perspectiva que tenho é que a Fed procurará manter o discurso pelo menos este mês, no sentido de que, como os 10 anos dos Estados Unidos têm mantido baixos relativamente, por exemplo, à passagem do ano, estamos a falar na ordem dos 2,50 a 10 anos, quando era a 3%, portanto, a Fed conseguiu reduzir paulatinamente os seus montantes de quantitative easing e sem pressionar em alta as taxas, pelo contrário, portanto, mostra aqui uma credibilidade e que o mercado foi interpretando bem o discurso da Fed. O meu cenário central é que só após o fecho do quantitative easing, que acontecerá muito provavelmente para a próxima reunião ou na seguinte, mas em princípio o cenário central seria na próxima final reunião. Do ano deste ano 2014. Exatamente, outubro, novembro seria a altura para reduzir-se o quantitative easing a zeros, não é? Portanto, agora teríamos a nível de... Porque a verdade, e para os telespectadores que possam não entender, a verdade é que, e passa a redundância, mensalmente a Fed continua a injetar liquidez. É menos, tem vindo a reduzir o montante, mas continua a acrescentar liquidez. Exatamente, a Fed continua com uma política... Embora em quantias menores. Exatamente, continua com uma política expansionista, portanto, o balanço da Fed, chamemos assim, ou seja, a quantidade de títulos que a Fed tem balanço, ainda não está no pico, estará próximo do pico, porque continua a comprar. Neste momento estamos com 15 mil milhões de compra de dívida soberana e 10 mil milhões de compra de dívida associada a hipotecas, e que, em princípio, o cenário e aí uma grande dose de certeza para que a Fed baixe 5 mil milhões em cada uma deste tipo de ativos. Portanto, no total, de 25 para 15 mil milhões, exatamente, no total. Portanto, o cenário que eu tenho em mente é que, após a Fed reduzir este montante para zero, perceber como é que o mercado reage em termos de taxas de juros e, a partir daí, começar a poder ter um discurso mais claro relativamente à taxa e a sinalizar quando é que a taxa poderá subir. Agora, parece óbvio, tendo em conta os dados que nós temos até o momento, que a taxa de juros subirá no final de 2015, estará na ordem dos 1%. Isso aí é um cenário básico. Final de 2015. No final de 2015. Portanto, do próximo ano teremos 2 a 3 subidas, seria o cenário ideal com que trabalhamos neste momento. Agora, a questão que se coloca, André, é: para haver essa mudança na política das taxas de juros, neste caso para subir as taxas de juros, é porque a Fed entende que a economia norte-americana já está num caminho sustentado de crescimento económico. Sim, isso naturalmente. Um dos pontos também que muita gente não tem falado relativamente a esta reunião, mas que é importante, é que a Fed vai apresentar as suas previsões macroeconómicas, que irão, em princípio, já até 2017. Importa lembrar que o arranque do ano foi bastante frio, literalmente. Exatamente. Nos números e também na meteorologia. Exatamente. E, portanto, as últimas previsões eu penso que foram divulgadas em junho, que tinha muito esse impacto. O segundo trimestre supostamente correu bem, o terceiro trimestre também estará a correr relativamente bem, ainda que os últimos dados, tanto do emprego como da produção industrial, não foram tão positivos, não foram nos níveis que os analistas esperavam. Mas agora aproxima-se o Natal, sabemos que é uma época também forte, ao nível do retalho. Exatamente. Portanto, ou seja, a questão dos dados macroeconómicos também nos poderá dar-nos um bocadinho mais de luz relativamente a quando é que a Fed poderá subir taxas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Depois temos que ver, relativamente à inflação, por exemplo, que seria uma das metas, a questão da inflação, 2%, ancorada ali naquela zona, o emprego sustentado, ou seja, as taxas de emprego baixas
essa tendência. Nós vemos, por exemplo, hoje os números da inflação até saíram abaixo do esperado, portanto, dá aqui algum espaço à Fed para continuar a manter este discurso relativamente ancorado de taxas baixas por mais algum tempo. Portanto, isto são dados que eu penso que são importantes para pormos aqui em discussão e ir lá para casa, mas que acho que são os pontos aqui mais interessantes relativamente à Fed. André, e ficamos com esses mesmos pontos. Muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas. Fazemos um curto intervalo. Não saia daí.